Senhor. Eu quero falar sobre medo, porque às vezes o medo, ele bate a porta do nosso coração. Às vezes o medo, ele chega de forma, e normalmente ele vai chegar de forma inesperada. Você não convida o medo para entrar no teu coração, mas às vezes ele entra, e quando você está diante de uma situação, diante de um problema, diante de alguma angústia, você começa a gerar no teu coração uma aflição, e aquela aflição pode gerar o quê? Um medo. E o medo vai trazer também um pavor dentro do teu coração. O pastor Lobo pregou esses tempos aqui com muita autoridade, ele falou, lógico que tem medos que são saudáveis. A pista aqui é para andar 40 por hora, eu não devo andar a 60. Nem a 70, muito menos a 100. Isso é um medo prudente. Mas eu não estou falando desse medo de nós termos um medo prudente, eu estou falando daquele medo que não vem de Deus. Eu estou falando daquele medo que vem para nos paralisar, eu estou falando daquele medo que vem para nos derrotar, para nos aprisionar. E esse medo vem muitas vezes do nosso inimigo. Às vezes ele vem de Satanás e às vezes nós mesmos criamos o medo. E eu quero falar sobre como vencemos os nossos medos. E eu quero começar falando de um grande homem de Deus. Eu quero falar sobre o texto de Juízes, capítulo 6, do primeiro verso até o verso 3. Diz assim a palavra de Deus. De novo, outra vez, recorrente, mais de uma vez, Deus está falando de novo. Os israelitas fizeram o que o Senhor reprova. E durante 7 anos, ele os entregou nas mãos dos midianitas. Os midianitas dominaram Israel, por isso os israelitas fizeram para si esconderijos nas montanhas, nas cavernas e nas fortalezas. Sempre que os israelitas faziam as suas plantações, os midianitas e os amalequitas e os outros povos da região a leste deles a invadiam. O que está acontecendo aqui? Nós estamos falando aqui de Gideão, então esse homem está malhando trigo no lagar, e nesse momento o que acontece? O Israel fez o que o Senhor reprova. Ele começa o capítulo 6, e você vai ver no capítulo 5, 4, você vai ver ali outros juízes que foram levantados antes de Gideão, juízes que vinham para governar e para julgar ali as causas do povo de Israel, mas o texto começa dizendo que de novo, eles fizeram o que Deus reprova. E eu quero pensar um pouquinho com você, quantas vezes eu e você fazemos algo que Deus reprova. Deus, ele já reprovou aquilo que nós estamos fazendo, mas muitas vezes nós insistimos nos mesmos erros. Nós insistimos em ter a mesma atitude diante das coisas que nós estamos vivendo, ou diante dos problemas, ou diante das angústias, diante das aflições. Eles fizeram o que o Senhor reprova. Quantas vezes eu e você já fizemos o que Deus reprova? E muitas vezes, sabe o que me impressiona? Não é apenas eu fazer ou você fazer algo que Deus reprova, é nós queremos fazer algo que Deus reprova, mas nós desejamos buscar a aprovação de Deus diante daquilo que Deus já disse, não faça, não se envolva, não se misture. É isso que está acontecendo aqui. Entregues ao inimigo. De novo os israelitas fizeram o que o Senhor reprova, e durante 7 anos, gente, durante 7 anos Deus Ele os entregou nas mãos dos midianitas. Quem entregou Israel nas mãos dos midianitas? Foi Satanás? Quem entregou? Foi o próprio Deus que entregou o seu povo nas mãos dos midianitas, durante 7 anos, para subjugar, para trazer escravidão. Olha só o que acontece quando um povo faz o que Deus reprova. Olha só, vai trazer o quê? Uma frieza espiritual. Pensa num povo que estava vivendo uma frieza espiritual. Pensa num povo que tinha acabado de viver milagres. Eles estão transicionando aqui, sai de Josué, vem Juízes, daquela liderança, e agora Deus está levantando uma nova liderança, e esse povo vai se distanciando de Deus. Muitas vezes nós vemos uma geração que vive milagres, uma geração que conquista muita coisa, uma geração que tem a presença de Deus, e muitas vezes esse cajado, esse legado não é passado para a próxima geração, e logo depois, ali vem os nossos filhos, e nós vemos uma geração que está vivendo uma frieza espiritual. Nós vemos uma geração que vai se distanciando de Deus dia após dia. É uma geração que não tem tempo de orar, uma geração que não tem tempo de sentar na mesa, uma geração que não tem tempo de falar com Deus, uma geração que não tem tempo de viver com Deus. Vai acontecendo.
E nós nem percebemos, porque as coisas são tão sutis hoje na nossa vida, e elas entram de forma tão sutis, que nós não percebemos. Quando vemos, estamos tão esfriados espiritualmente, estamos frios e nós estamos longe, distanciados de Deus, então nós estamos vivendo o que? Uma apostasia. O que é apostasia? Uma rebelião contra Deus e a sua lei, é uma frieza espiritual. É não acreditar que aquilo que eu estou fazendo é pecado. É achar que aquilo que onde eu desonro a Deus, quando eu desonro a minha família, que eu vou ter a aprovação de Deus. Existem homens e mulheres que vivem dessa forma. Eles abandonam totalmente a fé que eles receberam como legado dos pais, dos avós. Eu já ouvi muitas vezes, talvez só eu acho que o Igor também, o João, enfim. Pastor, ora aí por mim, porque você tem mais fé. Eu falo, como é que é? Gente, a tua oração é forte. A tua oração é forte. Não existe oração forte, gente. Existe um Deus forte que responde a oração do fraco. Que responde a minha oração, que responde também a tua oração. Só que nesse momento o povo de Israel está sendo entregue ao inimigo. Foi Deus que entregou eles nas mãos dos inimigos. Porque mais uma vez eles fizeram o que Deus reprova. E vamos passando dificuldades, vamos gerando e deixando o medo gerar no nosso coração, e o medo vai trazendo um aprisionamento. Por quê? Porque nós vamos repetindo as mesmas coisas, e queremos ter um resultado diferente diante de Deus e no mundo espiritual. Não vai funcionar, está claro que não vai funcionar. Sofrendo nas mãos dos inimigos, olha só o que acontecia, os midianitas dominaram Israel. Os midianitas dominaram Israel, por isso os israelitas fizeram para si esconderijo nas montanhas, nas cavernas e nas fortalezas. Juízes 6:2. O povo de Deus está limitado a viver em cavernas. Sabe por que eles foram para as cavernas? Porque eles estavam fugindo. Eles estavam fugindo da terra que eles tinham conquistado, que Deus tinha dado para eles por herança. Só que agora eles estão diante desse inimigo, porque eles estão vivendo no pecado, eles estão vivendo longe de Deus, então eles não conseguem resistir aos inimigos. Quando você e eu vivemos longe de Deus, nós não vamos resistir à tentação, nós não vamos resistir aos problemas, nós vamos sucumbir diante das dificuldades, quando nós estamos vivendo longe de Deus. É isso. Eles fogem para as montanhas, fogem para as cavernas. Davi foge para Adulão. Gente, deve ser horrível. Quem já foi numa caverna, quem já teve a oportunidade de visitar uma caverna em algum lugar, em uma gruta, alguma coisa, algumas pessoas já tiveram. Entrar é bom, mas conforme você vai entrando para dentro, vai te dando uma sensação horrível. Agora você imagina você morar, você se esconder dentro de uma caverna. Você está morando nas montanhas, você está sempre fugindo, parece que sempre tem alguém te perseguindo. Parece que você olha e está sempre assustado. Por quê? Porque você fez aquilo que Deus reprova. O problema não está em apenas ser quando eu faço algo que Deus reprova. O problema é quando eu não me arrependo, e eu não confesso, e eu não abandono. Aí sim Deus vai te entregar, como Ele entregou Israel nas mãos dos midianitas. Pare. Deus, Ele nos chama, Ele diz pare. O povo teve medo dos midianitas, o povo teve medo do inimigo. Porque eles estavam vivendo longe de Deus. O texto deixa claro isso, e daí eles vão sofrer. Gente, alguém aqui gosta de sofrer 1 hora, um dia? Levanta a mão aí, quem tem a tendência a gostar de sofrer. Igor gosta de sofrer 1 mês. 1 mês está bom de sofrimento, gente? 2 meses, 3 meses, 1 ano? 7 anos. Deus entregou o povo nas mãos do inimigo durante 7 anos. Para que aquele povo pudesse olhar para Deus e olhar principalmente para dentro do coração dele. Eles ficaram sofrendo durante 7 anos. Gente, se me dá uma dor de barriga aqui, eu já corro para Deus, eu vou esperar 7 anos para fazer uma oração, dizer, Deus, eu me arrependo. Não. Corra para os braços do Pai. Corra para aquele que tem todo o poder. Dominados por um inimigo perverso. Entenda, esse inimigo é um inimigo perverso. Ele é maligno. Sempre que os israelitas faziam as suas plantações, olha o que está acontecendo. Os midianitas, os amalequitas e os outros povos da região leste deles invadiam. Imagine você estar lá plantando, imagine você estar trabalhando, você está se esforçando. Imagine chegar no final do mês, o teu chefe olhar para você e dizer assim, é o seguinte, esse mês o teu salário que você trabalhou, os teus 30 dias vai ficar comigo. Aí você vai olhar, você está maluco? Está amarrado? Eu não vou aguentar 30 dias, os boletos continuam grudando em mim, eles continuam chegando lá em casa. A Sanepar e a Copel não erram o meu número, não erram o meu endereço.
Nunca erraram, durante todos esses 25 anos. E eles vão continuar não errando. Imagine essa situação. Imagine eles veem esse povo, todas as vezes que Israel semeava, que a plantação começava a crescer, que chegava perto da colheita, que eles iam ter o que? O alimento deles, o que acontecia? Os midianitas vinham e invadiam. Agora imagina 7 anos você plantando e não colhendo. Imagina 7 anos você sofrendo, você sendo perseguido durante 7 anos. O inimigo se levantando contra você. Midianitas quer dizer contenda, intriga, confusão. Era isso que os midianitas vinham fazer no meio do povo de Israel. Confusão. Às vezes nós vivemos dentro da nossa casa, dentro do nosso ambiente, às vezes até dentro da igreja, as pessoas gostam de fazer confusão. Tem pessoas que gostam de intrigas, gostam de contenda, gostam de uma fofoca, gostam de uma palavra que não traz bênção, que traz destruição. É isso que os midianitas significavam. Midian é filho de Abraão com Quentura, está lá em Gênesis 25. Gênesis 23, se não me falha a memória, Sara morre. E Abraão vai casar de novo, e ele vai ter mais um monte de filhos, e um desses filhos é Midian, e dali vai sair a linhagem dos midianitas. Mas saiu do povo de Deus, e em ti serão benditas todas as famílias da terra. Mas o inimigo aconteceu e começou dentro de casa, a discórdia começa dentro da família, a confusão começa dentro de casa, começa no relacionamento dos pais com os filhos, dos cônjuges, começa dentro de casa, o inimigo sai de dentro de casa. O Império Romano, a gente fica pensando por que eles ruíram, porque se tornaram muito grandes naquela época de Jesus, não. A ruína deles começou interna, foi de dentro para fora, não foi simplesmente porque eles tiveram uma expansão muito grande, conquistaram muitas terras, muitos países, não. Eles ruíram de dentro para fora. A ruína começa dentro de casa. A ruína, quando a gente vê uma igreja que divide, uma igreja que tem problema, começa dentro da igreja, a ruína vai começar dentro. O inimigo, ele vem semear dentro das casas, ele vem semear dentro daquilo que nós amamos, do nosso núcleo. Tome cuidado. Dominados por um inimigo perverso, eles ficaram 7 anos sendo dominados por aquele inimigo perverso. Esse inimigo também ele vem para matar a fé. O desejo dele é matar a fé. Acampavam na terra e destruíam as plantações, ao longo de todo o caminho até Gaza, e não deixavam nada vivo em Israel. Olha só, não deixavam nada vivo em Israel. O que eles estão dizendo aqui? O que o texto bíblico está dizendo? Não era só as plantações que eles destruíam. Eles destruíam os animais, o gado, tudo, as ovelhas, o rebanho, eles destruíam tudo, não deixavam nada vivo em Israel, nem ovelhas, nem gado, nem jumentos. É um inimigo perverso, é um inimigo que vem matar a fé. O inimigo destrói a nossa fé, ele quer sequestrar a nossa fé, ele quer te destruir, ele quer destruir a tua fé, entenda isso. Ele não quer que você acredite nos milagres, ele não quer que você acredite na restauração, ele não quer que você acredite que Deus tem algo novo para fazer na tua vida. Ele deseja te matar, tenta acabar com a nossa esperança. O inimigo, quando ele rouba a nossa fé, ele acaba com a nossa esperança. A fé, a esperança e o amor. Porém, deles o maior é amor, 1 Coríntios. Rouba a bênção. Esse inimigo, ele vem para roubar a bênção, aquilo que Deus está querendo liberar sobre a nossa vida. Leia o texto de Daniel. Ó, homem muito valoroso. Quando você se inclinou a orar, o texto não está dizendo que Daniel estava orando. Quando ele teve a intenção de orar, eu vim com a resposta de Deus, mas o príncipe da Pérsia me resistiu. Ele quer roubar a nossa bênção, ele quer roubar a tua bênção. Ele não quer que você seja próspero em nenhuma área da tua vida. Deixa um rastro de destruição. Destruíam as plantações, destruíam tudo que Israel semeava, tudo que Israel queria construir, os midianitas vinham e destruíam. Imagina 7 anos você vivendo à margem, separado, tudo que você coloca a tua mão, que você pensa que vai prosperar, vem algo, vem uma catástrofe, vem um inimigo e rouba. Era isso que estava acontecendo nessa época de Gideão. O inimigo, então, ele vem para matar a fé. Ele também, matando a fé, ele vai destruindo o que é a nossa coragem, ele vai minando a nossa coragem. Nós vamos ficando, homens e mulheres, sem fé, nós vamos ficando tímidos, nós vamos ficando medrosos. E aí começa o ciclo do medo. Eles subiam trazendo os seus animais, as suas tendas, e vinham como enxame de gafanhotos. Era impossível contar os homens e os seus camelos, e invadiam a terra para devastá-la. Era impossível contar a quantidade de homens e de camelos que vinham.
Eles eram como um enxame de gafanhotos, Juízes 6:5. Então o propósito do inimigo é devastar o povo de Deus, entenda isso. O propósito dele é devastar a nossa vida, é não deixar nada, é deixar você e eu arruinado, é arruinar os nossos sonhos, é arruinar o propósito de Deus para a nossa vida. Ele vai minando o que é a nossa resistência, aos poucos, ele quer minar a nossa resistência. É uma palavra aqui, é um olhar torto ali, é uma discussão dentro de casa, é um problema novo na empresa, é um problema novo na igreja, é o irmão que brigou com outro irmão dentro da igreja, que não se fala, não querem trocar o cálice na ceia. Ele vai minando o que é a resistência do povo. É assim que ele vai destruindo a nossa coragem, vai destruindo a nossa fé, ele vai nos minando aos poucos. E você para de olhar para Deus, e você começa apenas a olhar para a circunstância, e você começa apenas a olhar para os outros, e você começa apenas a olhar para os problemas, e aquele amor que você tinha, aquela simpatia que você tinha com o irmão, já não é mais assim. Você já começa a olhar e dizer, nossa, mas ele tem um nariz muito grande. Você já começa a olhar os defeitos, e você já não tem mais os teus olhos, agora não se agradam mais do teu irmão, aí você está fazendo o que Deus reprova. Você está dando lado, ele vai minando a nossa resistência. Quantas vezes nós estamos cansados, porque nós temos a nossa resistência minada pelo inimigo, ele vai minando a nossa fé, a nossa coragem. É só comigo que acontece isso? Acho que é só comigo, né? Ele é um devorador de promessas, gente. Pensa num inimigo que quer devorar as tuas promessas, as promessas que Deus tem para o povo dele, ele quer devorar, ele quer destruir as promessas. O que deixou o gafanhoto cortador, comeu o gafanhoto migrador. O que deixou o migrador, comeu o gafanhoto devorador. E o que deixou o devorador, comeu o gafanhoto destruidor. É para não deixar nada. Diga nada. Isso é o que ele quer fazer, ele quer devastar a promessa que Deus tem. É um inimigo devorador de promessa, ele quer destruir tudo que Deus está semeando no teu coração. Ele quer roubar do teu coração. Ele quer que você acredite que não vai dar certo, que não vai funcionar, que não vale a pena caminhar com Jesus, que não vale a pena servir a Deus, que não vale a pena se voluntariar na igreja, que não vale a pena andar com pessoas, que não vale a pena adorar a Deus. É isso que ele vai dizendo. Deseja arruinar a sua vida. Ele é insaciável, ele é perverso, destruidor e acusador. O que um deixa, o que o cortador não pega, vem o migrador. O que o migrador não vai para o devorador. E quando o que sobrou, se sobrou alguma coisa, vem o destruidor. Ele é um devorador de promessas. Quantas promessas já não se cumpriram na tua vida, porque em algum momento você fez o que Deus reprova. E o inimigo veio e disse, não dê ouvidos para essa palavra, coloque um tampão nos teus ouvidos, não ouça o que esse pastor está dizendo. Quantas promessas ele já devorou da gente, coisas que nós poderíamos ter recebido, coisas que Deus pediu para a gente fazer. Essa semana eu passei por isso, o Espírito Santo foi muito claro no meu coração o que era para mim fazer, e eu não fiz, e depois eu me ajoelhei e pedi perdão para Deus. Eu falei, Deus, deixei o inimigo me saquear. Deus foi bem claro comigo, faça isso. E eu não fiz. Ele é um devorador de promessas. Ele é um roubador de bênçãos. O ladrão não vem senão roubar, matar e destruir. João 10:10, mas eu vim para que vocês tenham vida e vida abundante. O texto continua, destruir os sonhos, paralisar a sua vida com Deus. Ele quer destruir os sonhos, paralisar a tua vida, acabar com a sua vocação. Ele quer acabar com a tua vocação. Ele quer acabar com a nossa vocação, ele quer matar os nossos ministérios, ele quer matar o ministério que Deus está colocando nas tuas mãos. Esse é o desejo desse inimigo, porque ele é um roubador de bênçãos. Ele fica esperando a oportunidade para nos acusar, para nos roubar. Ele fica à espreita. Certa vez, quando eu ainda tinha caminhão, eu fui roubado uma vez, gente, pensa num negócio horrível, gente. Não sei quem já foi roubado aí. O caminhão estava estacionado aqui em frente do campo do Coxa, nada contra os coxa branca, mas foi em frente do campo do Coxa. Não quero dizer nada com isso. Foi só em frente do campo do Coxa. O caminhão estava parado aqui, eu desci, o ajudante desceu, eu fui aqui no baú, peguei as caixas, coloquei, a loja era aqui, ó. E tinha um indivíduo assim, olhando a vitrine da loja. Você acha que eu estou preocupado com quem está olhando vitrine de loja? Ele tem tempo, né? Ele tem tempo de sobra, porque ele quer prejudicar os outros. A gente que está trabalhando, vou ficar olhando.
E eu fiquei encostado no baú e aquele homem estava assim, olhando a vitrine da loja, e o ajudante entrando com as caixas de roupa lá, entregando. E ele veio, quando eu vi o menino vindo, eu dei a volta no caminhão e abri a minha porta e subi aqui. Quando o menino abriu a porta para subir, o cara subiu junto, era o cara que estava na vitrine olhando a loja. E já entrou armado, gente. Por quê? Porque foi 1 minuto de distração. Ele veio porque ele vem para roubar as nossas bênçãos. É 1 minuto que a gente se distrai. Eu estou bem, tá? Senão eu não estaria aqui, só para vocês se acalmarem. Eu sei que vocês sabem disso. Mas ele vem para matar e roubar e destruir a gente. É 1 minuto que você deixa de estar atento ao que está acontecendo ao teu redor. Ele é muito rápido para tentar roubar as bênçãos que Deus está sobre a tua vida. Então ele quer o quê? Matar o ministério. Não se ajunte, não ajude o ministério. Afinal, você é do Ministério de Famílias, o pastor Igor é o de jovens, é o problema dele, o Rair, não. Porque se o Igor cuidar bem dos jovens, porque se o pessoal do Talmidim Kids cuidar bem das crianças, vamos ter menos problemas nas famílias ali na frente, daqui a 5, daqui a 10, daqui a 15 anos. Então o que o Igor faz com os jovens me preocupa sim, eu quero caminhar com ele e ajudar. Eu quero ajudar o Jump, eu quero ajudar, por quê? Porque eu não posso pensar no hoje, eu tenho que olhar para frente, eu tenho que olhar para o futuro, eu tenho que olhar para a próxima geração que vem, depois de mim, que já está aí. E eles estão loucos, de vontade de trabalhar. Vamos botar essa galera para trabalhar, Igor. Ele é um roubador de bênçãos, não permita que ele roube as bênçãos que Deus tem sobre a tua vida, sobre o teu ministério, sobre a tua casa, sobre os teus sonhos que Deus colocou. Não permita mais que ele continue paralisando a tua vida. Ele produz empobrecimento. Por causa de Midian, Israel empobreceu, tanto que os israelitas clamaram por socorro ao Senhor. Juízes 6, a presença do inimigo produz empobrecimento, entenda isso. Aonde Satanás está, onde o inimigo está, ali vai ser gerado o que? A pobreza. E eu não estou falando apenas de pobreza física, financeira, material, não, eu estou falando também disso, mas uma pobreza espiritual, uma pobreza emocional acontece. Converse com pessoas, a gente atende pessoas e a gente vê pessoas devastadas emocionalmente, espiritualmente, fisicamente, materialmente. Por quê? Porque se envolveram com o inimigo. Se envolveram, então, quando você se envolve, vai produzir empobrecimento em todas as áreas da tua vida. Estou falando alguma bobagem aí? Não, porque muitos de nós já passamos por isso, vivemos isso, essa realidade. Ele vem para trazer essa pobreza emocional, espiritual e física, e material também. O texto que nós lemos antes deixa claro isso, ele veio matar, roubar e destruir. Ele não quer que você seja próspero em nenhuma área da tua vida. Tem pessoas que são muito bem-sucedidas materialmente, financeiramente, profissionalmente, mas têm a sua família empobrecida. Não dá um abraço no filho, não dá um abraço na esposa, no cônjuge, não tem uma palavra de carinho, um gesto de carinho. Vive uma pobreza emocional, mas não tem uma pobreza material. Tem até uma boa função, tem um bom cargo, tem um bom salário, tem uma boa casa. Mas também tem pessoas que vivem ao contrário. Não tem nada, nem espiritualmente, nem emocionalmente, não construíram nada. Não constroem nada, vão deixando somente um rastro de destruição. Quando tem pessoas que quando olham para trás, na vida delas, elas olham, elas só veem o quê? Destruição, porque elas não deixaram nada. Por quê? Porque não entenderam que quando você se envolve com esse inimigo, vai gerar empobrecimento em todos os aspectos da tua vida. Produz empobrecimento. Mas aqui a história começa a mudar de Israel, e a minha história, a tua história muda, porque Deus chega e pergunta, valente ou guerreiro? Ele vai dizer, você é um valente guerreiro. Você é um valente guerreiro, ele vai dizer agora, e Deus vai entrar nessa história. Então o anjo maiúsculo na Bíblia é uma teofania de Deus, é a presença do próprio Deus. Então o anjo do Senhor lhe apareceu e lhe disse, o Senhor é contigo, homem valente. O Senhor é comigo, o Senhor é contigo, e BBR, homem e mulher valente, o Senhor é conosco. Ele se apresenta, então o anjo do Senhor lhe apareceu e lhe disse, o Senhor é contigo, homem valente. Quantos valentes nós temos aqui nessa noite? Levanta a mão, homens e mulheres, que são valentes, guerreiros do Senhor, porque essa palavra é para você, Juízes 6:12. Deus te chama neste momento, valente guerreiro. Você acredita nessa verdade? A minha pergunta para você, você acredita nesse versículo? Você acredita nessa verdade?
O Senhor é contigo, homem valente. Não precisa continuar temendo. Cesse o ciclo do medo na tua vida. Ó homem valente, ó valente guerreiro. Deus se apresenta diante de Gideão e Deus se apresenta diante da IBBR e faz a mesma pergunta, a mesma afirmação que ele fez para Gideão, ele faz nessa noite. Você é um homem valente, você é um guerreiro valente, você é um homem cheio do Espírito Santo, você é uma mulher cheia do Espírito Santo. Porque se nós somos homens e mulheres cheios do Espírito Santo, a presença do Espírito Santo de Deus que está aqui, que está aí na tua casa, ele vai nos acompanhar até a nossa casa, ele vai nos acompanhar até a nossa empresa, ele vai nos acompanhar no nosso trabalho, ele vai nos acompanhar nas nossas dificuldades, ele vai nos acompanhar nos nossos problemas, nas nossas dores e nas nossas inquietações. Por quê? Porque nós somos um guerreiro valente. Quem colocou esse status de homem valente? Não fui eu, foi o próprio Deus que chamou Gideão. É o próprio Deus que diz que você é um homem, uma mulher valente, guerreiro de Deus. Mas esse homem, ele responde para Deus. Ele vai denunciar toda a dor que está dentro do coração dele. Olha a fala dele para Deus. Respondeu-lhe Gideão: ai, Senhor meu, se o Senhor é conosco, por que nos sobreveio tudo isto? Ele faz uma pergunta. E que é feito das suas maravilhas, que nossos pais nos contaram, dizendo, não nos fez o Senhor subir do Egito? Ele faz mais uma pergunta. Porém agora, o Senhor nos desamparou e nos entregou nas mãos dos midianitas. Juízes 6,13, esse homem está carregando, ele está denunciando o coração dele, denuncia a dor que está dentro da alma dele. Ele faz essas perguntas, a fala de Gideão é carregada de dor. Às vezes a nossa fala é carregada de murmuração, é carregada de dor, é carregada de inquietação. Muitas vezes nós estamos descontentes daquilo que Deus está fazendo. Nós achamos que Deus não está fazendo o suficiente. Na verdade, Israel abandonou Deus. É isso que Deus vai responder para ele. Você não entendeu, Gideão? Não fui eu. As maravilhas que eu fiz, eu continuo fazendo, eu quero continuar fazendo sobre essa nação. Mas vocês me abandonaram. O capítulo 6, do verso 1, começa dizendo, Israel fez o que o Senhor reprova. É isso que Deus vai falar para esse homem. O Senhor se voltou para ele. Está vendo como era Deus que estava falando com ele? O texto anterior diz que era o anjo, mas agora, o texto de Juízes 6,14, diz, o Senhor se voltou para ele e disse, com a força que você tem, vá libertar Israel das mãos de Midian. Não sou eu que estou te enviando. Sou eu que estou te enviando. É Deus que envia a IBBR. É Deus que te envia. É Ele que te envia como um valente. É isso que nós precisamos entender. Gideão é comissionado pelo próprio Deus. Ele vai libertar Israel dos midianitas. Se Deus te mandou fazer alguma coisa, então faça, meu irmão. Se Deus está te mandando fazer alguma coisa, faça. Eu não fiz o que Deus me mandou fazer essa semana. Não estou em pecado, não vamos pensar. Já pedi perdão para Deus. Mas isso, por um momento, tentou roubar a minha alegria. E até roubou. Porque Deus foi muito claro comigo. Se Deus está te mandando fazer alguma coisa, faça. Se Deus está mandando você orar com alguém, ore. Se Deus está te mandando ligar para alguém, ligue. Se Deus está te falando para visitar alguém, visite. Se Deus está te dizendo para você ajudar alguém, ajude. Faça alguma coisa se Deus está te mandando. E aí sim, você vai ser um valente. Deus envia valentes. Deus, Ele comissiona valentes. Deus, Ele levanta valentes. E Deus envia valentes. Não vai ter valente que vai ficar simplesmente sentado aqui. Quando Deus nos envia, quando Deus nos levanta com valente, Ele quer, como valentes, Ele deseja que Ele vai nos dar uma missão. Deus não vai te levantar como um valente, simplesmente para você dizer, eu tenho uma armadura poderosa aqui, eu sou um valente de Deus. Não, quando Deus levanta um valente, Ele tem uma missão para o valente cumprir. Quando Deus chamou Gideão, Ele está dizendo, você é um valente, e eu tenho uma missão para você que é valente. Mas tem muitos homens, muitas mulheres que não acreditam neles mesmos. Olha o que ele vai dizer, olha o ciclo do medo. Nós estamos falando de medo, olha como o medo entra no coração. E ele disse, ai Senhor meu, Deus, de novo, com que livrarei Israel? Eis que a minha família é a mais pobre em Manassés, e eu, o menor da casa do meu pai. Parece Moisés falando, eu sou gago, eu não consigo, eu sou infrutífero, eu não vou conseguir chegar diante de Faraó. Pode ser o Marcos falando, eu não consigo, Deus, eu não vou conseguir fazer.
porque a minha casa é a menor, porque na minha casa só eu sou cristão, pastor, mais ninguém se converteu. Você é um homem, uma mulher valente do Senhor. O amém de vocês está muito incrédulo. O ciclo do medo, olha o que vai gerar dentro do coração do homem: dúvida, vai trazer incredulidade, vai trazer desobediência, pecado, derrota e prisão. Por último, nós vamos para dentro de uma prisão. É isso que o ciclo do medo faz. Era assim que Gideão se sentia, ele estava amedrontado, por isso ele se escondia, porque todo Israel estava se escondendo, indo para as montanhas, indo para as cavernas, indo para as fortalezas, se esconder dos midianitas, porque eles já sabiam que de tempos em tempos os midianitas vinham para destruir a terra, para destruir as promessas, para pegar tudo que estava ali, tudo que estava frutificando. Eles não plantaram, mas eles vinham colher aquilo que não foi eles que semearam. Quantas vezes nós deixamos de colher aquilo que Deus mandou nós semearmos? Muitas vezes nós não colhemos aquilo que Deus mandou. E esse é o ciclo do medo que se instala na nossa vida. Isso eu peguei do livro do pastor Lobo. Só não lembro qual é o livro. Foi uma falha, mas eu dou o crédito. É dele. Ciclo do medo, dúvida, incredulidade. Vai gerando no nosso coração até nós chegarmos na prisão. E ali nós ficamos presos dentro desse ciclo. E você nunca mais parece que consegue sair daquele ciclo. Porque quando você sai de um, você gerou a dúvida no teu coração. A dúvida vai te levar para a incredulidade. E assim sucessivamente até você olhar e você vai dizer: estou dentro de uma prisão, pastor. E eu não consigo sair sozinho dessa prisão. Muitas pessoas não acreditam que são valentes. Você pode abrir a porta do cárcere, você pode abrir a porta da prisão, você pode tirar as algemas das mãos das pessoas, mas a pessoa está há tanto tempo dentro daquela prisão que ela continua sentada ali. Você diz: sai, pode ir embora, você está livre. E ela não acredita, e ela continua naquele medo, ela continua alimentando o ciclo do medo. Você precisa romper com o ciclo do medo dentro do teu coração. Precisamos romper. Aleluia, vencendo o medo, oh glória a Deus, agora nós vamos vencer o medo, nós vamos vencer o inimigo. Sabe por quê? Porque não somos nós que vencemos o inimigo, Jesus já venceu, Ele já te deu a vitória. Aí o inimigo vem e diz assim: você não pode me vencer, e é verdade, eu não posso te vencer, porque você já foi vencido. Então por que eu vou vencer algo que já foi vencido? Você já foi destronado, você já foi vencido por Jesus, pelo sangue do Cordeiro. Eu não preciso te vencer, porque você já foi despojado, já foi derrotado. Como é que eu venço o medo, pastor? Presença de Deus. Nós precisamos da presença de Deus, porque é Ele que vai trazer o encorajamento. Ninguém te poderá resistir todos os dias da tua vida. Como fui com Moisés, assim serei contigo, não te deixarei, nem te desampararei. Está lá Josué 1,5, Deus promete estar conosco alguns dias, é isso? Deus promete estar conosco nos dias bons, é isso? Deus promete estar conosco todos os dias, até o fim, até a consumação, até a hora que Jesus voltar para nos buscar. Deus está conosco, Ele está dizendo isso. Não estamos sozinhos, você não está sozinho, igreja. Nós não estamos sozinhos, nós temos o Espírito Santo de Deus, nós temos uma igreja que nos apoia, que caminha conosco, nós temos homens e mulheres que oram por nós, nós não estamos sozinhos, não ficamos desamparados. Deus está conosco, Deus está com você. Diga bem, agora forte: Deus está comigo. Deus está comigo. Você acredita? Amém? Então dá um aplauso para o Senhor aí, para me encorajar de fé. Enquanto você aplaude, eu tomo uma água. Vocês me encorajaram de fé agora, hein? Vencendo o medo. Precisamos da presença de Deus para nós vencermos o medo. Deus está conosco. Nos momentos mais sombrios da tua vida, Deus está com você. Nos dias mais felizes da tua vida, Deus está com você. Deus, Ele em nenhum momento Ele vira as costas para o povo de Israel, em nenhum momento Ele desamparou Israel, mesmo quando Ele entregou Israel durante 7 anos nas mãos dos midianitas. Deus não desamparou Israel, Ele continua cuidando de Israel, Ele continua cuidando de você, Ele continua cuidando da tua casa, Ele continua cuidando da igreja que é dEle, Ele continua cuidando das nossas vidas, porque nós pertencemos a Ele, Ele continua conosco. Presença de Deus: eu estarei com você, respondeu o Senhor, e você derrotará todos os midianitas, como se fossem um só homem. Juízes 6,16. Isso é uma promessa de Deus. A presença de Deus
atrai o favor de Deus. A presença de Deus traz as promessas de Deus para a nossa vida, porque é Ele. Quando nós olhamos para Ele, não precisamos temer nenhum inimigo, porque quando nós estamos com Deus, nós somos mais do que vencedores em Cristo Jesus. O texto diz isso, mas nós precisamos da presença dEle, porque é a presença dEle que vai nos capacitar, que vai trazer a coragem no nosso coração, para nós enfrentarmos os inimigos, para nós enfrentarmos os gigantes que se levantam. Gigantes vêm para ser derrotado. Gigante se levanta para cair, quanto maior o gigante, maior é o tombo. Davi derrotou o gigante com uma funda. Como é que nós derrotamos os nossos gigantes? Sabe como é que você pode derrotar os gigantes? Aqui, ó. Atraindo a presença de Deus para a tua vida, você vai derrotar gigantes. Se você for um homem ou uma mulher de oração, que se coloca na presença de Deus, você vai atrair o favor de Deus. Quando você atrai esse favor de Deus, você vai derrotar qualquer gigante que se levante na tua vida, por causa da presença dEle. É a presença dEle que vai atrair as bênçãos sobre a tua vida, vencendo o medo, confiar no caráter de Deus. Nós precisamos confiar no caráter de Deus. Nós precisamos confiar no caráter de Deus. Disse-lhe, porém, o Senhor: paz seja com você, não tenha medo, você não morrerá. Juízes 6:23. Em Deus cuja palavra eu exalto, neste Deus ponho a minha confiança, e nada temerei. Salmo 56:4. Deus promete estar conosco. Não tenha medo, igreja. Não tenha medo desse gigante que se levantou. Não tenha medo desse povo que vem como gafanhoto, que você não consegue contar os homens, você não consegue contar os camelos, você não consegue contar tantas pessoas que estão vindo contra você. Porque eu estou com vocês, eu estou com a igreja, eu estou com a tua casa, eu estou com a tua família. Então confie na promessa de Deus, que tem o caráter dele, porque o caráter dele, ele não se nega, ele não volta atrás naquilo que ele liberou sobre as nossas vidas. Ele não vai voltar atrás, ele não é homem, nem filho do homem, para que minta, para que se arrependa daquilo que ele falou. Nós precisamos confiar no caráter de Deus, de quem ele é, do que ele já fez, do que ele está fazendo e do que ele fará sobre as nossas vidas. Se Deus deu uma promessa para você, se Deus liberou uma promessa sobre a tua casa, meu irmão, se agarre nessa promessa e lembre Deus, assim como Gideão lembrou Deus. O que aconteceu com os teus grandes feitos, Deus? Ele foi carregado de dor, de humilhação. Você não precisa ser carregado de dor e de humilhação, mas fale para Deus: Deus, o Senhor me deu uma promessa, o Senhor me deu uma palavra sobre a minha família, e eu não abro mão. A palavra diz que a minha família seria bendita. Deus, eu tomo posse dessa palavra. Em Josué diz que eu e minha casa serviremos ao Senhor. Eu tomo posse dessa palavra, que é a verdade sobre a minha vida, e sobre a minha casa, e sobre a minha história. Vença o medo, confie no caráter de quem te prometeu todas as coisas. É Deus que te promete, é Ele que me prometeu e prometeu a você. Ele prometeu estar conosco todos os dias. Em terceiro, lembrar do histórico de vitórias com Deus. Precisamos nos lembrar do histórico de vitórias que nós temos com Deus. Você lembra do teu histórico escolar? O Igor se coçou ali, ele não quer nem lembrar do histórico escolar dele. Ele gostava tanto do vermelho, que até pintava o histórico de vermelho. As notas vermelhas dele serviam que ele dizia que ele é daltônico, não entende de cor, ele acreditava que era azul. Estou brincando. Sempre foi bom aluno. Ele me mostrou o boletim dele. Tudo aprovado. Naquele tempo que não precisava de nota. Só botava aprovado. Estou brincando, só para descontrair. Lembre-se do histórico. Por que nós temos um histórico? Histórico é construído. Eu me lembro das vitórias que Deus me deu. Eu me lembro daquilo que Deus falou sobre a minha vida. Eu lembro aquilo que Deus prometeu sobre a minha casa. Então, eu tenho o quê? Quero trazer à memória aquilo que me traz o quê? Que me dá esperança. Lamentações. Lembrai-vos do grande e terrível dia do Senhor. Neemias 4,14. Precisamos lembrar do que Deus já fez por nós. Qual é o problema então, pastor? Nós nos esquecemos muitas vezes daquilo que Deus fez, daquilo que Deus está fazendo. E daquilo que Deus vai fazer, nós esquecemos que temos um histórico com Deus. Você tem um histórico com Deus? Você tem um histórico com Deus? De orações respondidas, de vitórias que Deus te deu, você tem um histórico com Deus, porque eu tenho o meu histórico com Deus. E quando as coisas estão difíceis para mim, e quando as coisas apertam para mim, e quando me dá muita dor de barriga, as coisas me deixam angustiados, eu me lembro, eu vou atrás do histórico que eu construí, que Deus construiu comigo, das vitórias que Ele me deu.
E eu me apego nisso, eu digo, Deus, o mesmo Deus que me deu a vitória lá no ano de 2000, 2001, 2019, 2020, é o Deus que continua me dando vitórias em 2021 e vai me dar até a volta de Jesus. Então eu acredito e eu me lembro desse histórico. Você precisa se lembrar do histórico que você tem com Deus. Se lembre do histórico, de vitórias que você tem com Deus. Às vezes a nossa memória nos engana, ela é muito falha. Somos enganados, esquecemos das vitórias, só lembramos das derrotas, porque a derrota dói bastante. Ainda dizemos, Deus, você esqueceu de mim, Deus. Comece a olhar e se lembre do histórico que você tem construído com Deus. Isso é, se temos algum histórico com Deus. Precisamos nos lembrar do histórico que Deus tem construído conosco. Histórico de vida, de transformação, histórico para a eternidade. O histórico que Deus deu para nós é um histórico que aponta para a eternidade. É muito maior do que o que nós estamos vivendo aqui. Assim nós podemos vencer o medo, lembrando do histórico que nós temos construído e Deus tem construído na minha vida e na tua vida. E por fim, quarto, lembrar do valor que temos para Deus. Lembre do valor que Deus dá para você. Lembra do valor que Deus dá para você. Olha o valor que Ele dá. Aquele que não poupou seu próprio filho, mas o entregou por todos nós. Como não nos dará juntamente com Ele e de graça todas as coisas? Romanos 8,32, Deus enviou Jesus Cristo para nos salvar. O valor que temos para Deus é o valor do sangue de Cristo. Esse é o valor que você tem, esse é o valor que eu tenho. Nós não podemos nos esquecer. Lembre-se do valor que você tem para Deus. Quem te dá valor é Deus, não é o inimigo, não é o rótulo que colocaram em você. Você não é o que as pessoas dizem que você é o que Deus diz que você é. E Deus dá valor para você, e o valor foi conquistado através do sangue do Cordeiro. Esse é o valor que Deus dá para mim e para você. É um valor que não tem como você pagar, é algo impagável para nós, porque só podia ser pago pelo sangue do Cordeiro, e foi pago por esse sangue. Esse é o valor que você custou, esse é o valor que eu custei, e esse é o valor que toda a humanidade custou para Deus, o valor do sangue do Cordeiro. Mas nós muitas vezes nos esquecemos desse valor que nós temos para Deus. Pare de emprestar o teu ouvido para o inimigo, para os midianitas, e dizendo que não vai conseguir, que ele vai te sequestrar, que ele vai te roubar, que ele vai devastar a tua terra, que ele vai devastar a tua família. Pare de dar ouvidos para os midianitas e comece a lembrar do histórico. Lembre do preço que você tem, do valor que você tem diante de Deus. Deus cura o medo. Naquela noite o Senhor disse a Gideão, levante-se e desça ao acampamento, pois vou entregá-lo nas suas mãos. Se você está com medo de atacá-los, desça ao acampamento com o seu servo Purã e ouça o que estiverem dizendo. Depois disso você terá coragem para atacar. Ele está com medo do inimigo. E o inimigo está com mais medo dele ainda, porque o inimigo sabe que ele está com Deus. E o inimigo sabe o que Deus tinha feito em Israel, desde o Egito, porque essa história ia sendo contada, meu irmão. Ia sendo contado. Sabe o que vai acontecer? As pessoas vão ver as bênçãos de Deus sobre a tua vida e vão começar a contar. Olha como aquele homem, aquela mulher é abençoado. Olha como Deus ama aquela pessoa. Olha como Deus tem feito os caminhos dele prosperar. Porque as pessoas vão ver, o inimigo começou a contar e ver o que eles já estavam com medo. E Deus tirou a força do inimigo e colocou o pavor no coração. Por quê? Porque eles sabiam que Deus era com Israel, porque o povo aí fora, o inimigo sabe que Deus é com a IBBR, o inimigo sabe que Deus é com você, e ele não vai te desamparar. Não ouça mais a voz do inimigo, mande embora, diga em nome de Jesus, toda voz contrária, toda voz de engano, sai da minha vida em nome de Jesus. Deus é que nos dá coragem, Deus é que cura o nosso medo. Deus cura o meu medo, Deus cura o teu medo. Encorajados por Deus. Eu e você, nós somos encorajados por Deus. Seja forte e corajoso, porque você conduzirá esse povo para herdar a terra que eu prometi, sob juramento aos seus antepassados. Quem prometeu foi Deus. Quem vai fazer você entrar na terra é Deus. Quem vai te conduzir na terra é Deus. E Deus só pede uma coisa: seja forte e corajoso. Lance fora o medo, seja forte e corajoso. Darcy, seja forte e corajoso para os próximos 40 anos. A IBBR precisa ser forte e corajosa para os próximos 40, para os próximos 50. Até a volta de Jesus nós precisamos ser forte e corajosos. Somente seja forte e muito corajoso. Josué 1,7. Somente seja forte e corajoso. Josué 1,18. Somente seja forte e corajoso. Deus está dizendo para nós nessa noite, vencendo com Deus. Tenha, como é que eu vou vencer, pastor? Tenha a presença de Deus, confie no caráter de Deus, lembre-se das vitórias com Deus, lembrar do valor que você tem, receba
receba a cura de Deus, e você está sendo nessa noite encorajado pelo próprio Deus, que está aqui neste lugar. Se coloque de pé que eu quero orar por você. Feche teus olhos, coloque a mão no teu coração. Comece agora a olhar para a tua vida. Identifique agora, se você identificou durante essa palavra os medos que você está enfrentando, ou que você tem enfrentado ainda. Olhe agora para dentro de você, não olhe para quem está do teu lado, não se prenda às pessoas que estão ao teu redor. Olhe para dentro da tua vida. O que tem te paralisado? O que tem gerado medo no teu coração? O que tem gerado inquietação na tua alma? Olhe agora para esse medo, olhe para dentro de você, olhe para dentro da tua alma, para dentro das tuas emoções. Essa noite é noite de você vencer com Deus. Mande embora agora esse medo. Diga: esse medo não faz parte de mim. Esse medo agora não vai mais me parar, não vai mais me aprisionar. Mande embora esse medo. Confie no caráter de Deus. Confie na promessa, no peso da palavra de Deus, da promessa de Deus sobre a tua vida. Confie em quem Ele é. Olhe para a tua vida. Lembre agora do histórico que você tem construído com Deus. Lembre-se desse histórico, das vitórias que Deus tem te dado. Lembre-se agora desse histórico. Senhor Jesus, muito obrigado, Pai, por esse tempo, por essa noite, Deus. Obrigado, Pai, porque o Teu amor lança fora todo medo. E nós queremos lançar agora aos pés da cruz todo medo, Deus, que entrou no nosso coração. Pai, nós agora nos apegamos à Tua palavra, Senhor. Nós olhamos para o Senhor e nós clamamos agora que nós desejamos a presença do Senhor, Deus. É a presença do Senhor que arranca todo medo do nosso coração. Pai, nós olhamos agora e confiamos no caráter de quem o Senhor é. No Teu caráter de Deus, supremo, soberano, maravilhoso, forte, único, inigualável, poderoso, supremo, santo, fiel, maravilhoso, soberano. É nesse caráter que nós nos apegamos aqui nessa noite, nesse altar, Senhor. Nós nos lembramos também das vitórias que nós temos com o Senhor, daquilo que nós já conquistamos, do histórico que o Senhor tem feito na nossa vida, Senhor, do histórico de vitórias que nós temos construído com o Senhor, Pai. Nós nos lembramos também do valor que nós temos, Deus. Nós temos o valor do sangue do Cordeiro, que foi derramado sobre a nossa cabeça, sobre a nossa vida, o sangue que purifica, o sangue que limpa, o sangue que restaura, o sangue que transforma, o sangue que liberta. Oh Deus maravilhoso, nós recebemos a cura dos nossos medos nessa noite, Pai, e nós lançamos agora para longe de nós todo medo. Bata em retirada e saia da nossa vida em nome de Jesus. Eu decido nessa noite, Deus, deixar aqui todo medo, Senhor, e eu saio daqui, Deus, cheio da presença do Senhor, para viver experiências novas, marcantes com o Senhor. Nós te louvamos, nós te exaltamos, e nós te bendizemos, e nós te glorificamos, porque o Senhor é o nosso Deus, em nome de Jesus, em nome de Jesus, em nome de Jesus, amém, amém e amém. Adore ao Senhor em nome de Jesus.